Olá pessoal, olá alunos. Vamos lá, eu vou fazer esse vídeo como o primeiro vídeo, dando dicas, ideias de como aprender inglês. Então um belo dia você se pergunta, ou você, melhor, você se decide, né? Você um dia colocou lá na sua cabeça, eu quero aprender inglês, ou porque eu preciso, ou porque já passou da hora de aprender inglês, e você decidiu então que vai aprender inglês. Daí você se pergunta, por onde eu devo começar? O que eu devo fazer? Se você se perguntou isso, parabéns, já começou bem. O que eu devo fazer? Eu sempre digo para todos os alunos que a primeira coisa que você deve fazer para aprender inglês é ouvir. Ouvir. Ouvir inglês. Ouvir o quê? Qualquer coisa. Vídeos do YouTube, podcasts, séries. Tanto é que é por isso que é famoso o pessoal falar assim, quer aprender inglês, aprende com Friends. Não é que Friends é, tipo, sei lá, Friends é mágico, a pessoa coloca o Friends e aprende inglês. Não, é porque, na verdade, está ouvindo inglês, né? E tem uma linguagem do dia a dia, e tem a imagem para te ajudar. Isso é muito importante, inclusive. Por isso que funciona tanto Friends, por isso que Friends é tão famoso. É como se Friends fosse feito para aprender inglês. Na verdade, qualquer coisa que você assistisse em inglês e repetindo, porque quem assiste série, por exemplo, assiste várias vezes, então, ou seja, vai funcionar. Inclusive, é uma dica embutida na outra, repetição. Mas vamos lá, ouvir. Muitas pessoas argumentam, mas eu ouço música. Parabéns, só que música você se acostuma com ela. E música não é o mesmo que fala, é muito diferente, inclusive. A melodia, você se empolga e as frases são quebradas ou às vezes não faz sentido porque é um poema, é uma ideia vaga de alguma coisa. Então, quer aprender inglês? Comece a ouvir inglês. E por que ouvir? Pensa o seguinte, quando você nasce num país e você é um bebê, que é a primeira coisa que você faz? Você não fala o idioma, você apenas ouve. Você ouve, ouve e ouve. E com o tempo você começa a absorver esse idioma que você ouve e passa a falar esse idioma, por costume, inclusive. Eu sempre falo para meus alunos que falar é um hábito, você tem o hábito de ouvir inglês. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos que é bem interessante é o seguinte: eu sou do Paraná, né? E para quem não me conhece, meu nome é George, sou professor de inglês há muitos anos, e aqui no Paraná normalmente se fala porta. E quem for de outros lugares do Brasil sabe que em alguns lugares falam porta, outros falam porta. E aí eu quero que você se pergunte a si mesmo, por que você fala assim? Algumas pessoas dizem, porque eu fui ensinado assim. Na verdade, você não foi ensinado assim. Se você mora num lugar que todo mundo fala porta, seria bizarro você falar porta ou porta. Você simplesmente ouve daquele jeito e fala daquele jeito. Então pensa nessa lógica, se você fala desse jeito, é porque você ouve desse jeito. Então quer dizer que se você não ouve inglês, como é que você quer falar inglês? Então é isso. Quer aprender inglês? Comece a ouvir. Música até ajuda, porque quem gosta de cantar, isso ajuda. Eu mesmo aprendi bastante inglês com música, porém, é preciso também acrescentar o inglês falado. Eu gosto bastante de comentar para meus alunos notícias curtas, não notícia pesada. Então, eu até indico um canal, que eu vou colocar o nome para vocês procurarem. Tem um canal no YouTube chamado Inside Edition. São notícias, tem notícias longas lá também, mas a maioria delas são curtas, um minuto e meio. E como o que você está ouvindo ali está sendo mostrado na imagem, você começa a associar. E isso é muito importante. Então, de repente, o aluno pode perguntar, mas professor, ao ouvir, eu devo ouvir com legenda? O ideal para você acostumar apenas nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, tem várias ideias, na verdade, que você pode fazer. Inclusive, você pode criar seu próprio método, que eu sempre recomendo aos alunos, cria seu próprio método para ouvir. Mas se você estiver hoje pensando assim, poxa, eu preciso aprender inglês, preciso começar a aprender inglês, ou já estudo, mas quero aprimorar, comece a assistir vídeos, só o vídeo. Principalmente vídeo onde tenha o que está sendo falado, está sendo mostrado também. Na verdade, nessa mesma ideia, você pode, por exemplo, pegar vídeos sobre tutoriais, vídeos que alguém faça alguma coisa e você veja a pessoa fazendo, tipo cozinhando, por exemplo. Qualquer coisa. O que você vai perceber? A primeira vez que você ouvir um vídeo desse, você não vai entender nada. Né? Ou talvez entenda, se você não sabe, um exemplo, se você não sabe inglês, você começou hoje,
você vai assistir um vídeo desse, é provável que você não entenda nada. Nada. Aí você se pergunta, pô, mas vai adiantar alguma coisa? Sim, porque você está se acostumando a ouvir. Aos poucos você vai começar a pegar alguma palavra que é repetida, ou você vai ver alguém apontando para alguma coisa e você vai perceber que aquela palavra estava se referenciando àquilo, né? Ou você começa, por exemplo, tá, e aí, lembra da repetição? Você assistiu o mesmo vídeo mais uma vez, aí você de repente ouve uma palavra que você já estudou antes, ou você de repente consegue detectar alguma coisa ali, ou de repente uma palavra que você não faz ideia, que você já fica na cabeça, e aí você de repente fala assim, poxa, como é que escreve essa palavra? E daí você não vai fazer ideia de como se escreve, mas daí, como eu disse, vai ser uma outra dica. Então é isso. A primeira coisa que você deve fazer para aprender inglês é ouvir. Eu repito isso o tempo todo para todos os alunos. Ouça. Inclusive, vou contar uma história. Quando eu aprendi inglês, todas as pessoas que falavam comigo ficavam surpresas com a minha pronúncia. E ficavam me perguntando, você já morou fora? Se você acha que eu morei fora, onde você acha que eu morei? E as pessoas já, eu acho que você morou nos Estados Unidos, acho que você morou na Inglaterra. E na verdade, eu nunca saí do Brasil. E todas as pessoas que conversam comigo, elas acham que eu já morei fora. Qual a diferença, então? Nossa, o Jorge é genial, porque ele aprendeu inglês de uma forma que parece um nativo falando, às vezes. Ou, sei lá, o Jorge parece alguém que morou muito tempo fora do país. Né? Cada pessoa tem uma percepção quando me ouve falando inglês. A única diferença é que uma época da minha vida, e hoje é natural porque sou professor, mas uma época da minha vida, na verdade sempre eu ouvi inglês, sempre, sempre, sempre. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando não tinha podcast, quando não tinha todos os recursos na internet, eu comprava uma revista chamada Speak Up, e essa revista tinha os áudios, né? Vinha o CD, na verdade, antes disso vinha a fita, mas eu já peguei a parte do CD, e onde eu ouvia esses áudios. Ouvia. Tinha como ler depois, mas eu sempre ouvia primeiro. Então vai a dica, sempre ouça. E teve uma época mais recente, com o advento do podcast, que eu ouvia enquanto dirigia. Aliás, uma dica interessante, né? Sempre tem uma dica dentro de uma dica. Professor, não tenho tempo para parar para ouvir inglês. Eu tenho um aluno que faz isso por dica também minha. Ele vai para o trabalho, ele pega e liga o rádio numa rádio americana. E é muito legal, porque quando ele começou a fazer isso, eu percebi uma diferença enorme no sotaque e na percepção, na compreensão do inglês enquanto eu falava com ele. E é legal que daí você consegue escolher, de repente, uma coisa que você gosta, né? Se você é uma pessoa religiosa, você, de repente, escolhe uma rádio religiosa, você gosta de ouvir as pessoas falando coisas engraçadas, você vai encontrar uma rádio. Por exemplo, tem a BBC, tem várias rádios online que são bem interessantes. Na verdade, se você procurar, tem várias opções. Na verdade, não tem limite de coisas que você pode achar na internet. Então é isso. Você pode ouvir enquanto faz academia, você pode ouvir enquanto dirige, você pode ouvir algo enquanto lava a louça. E é legal você fazer, de repente, numa hora que você não tenha que parar para fazer aquilo, porque daí você faz, mas você vai lavar a louça. Poxa vida, lá demora 10, 15, 20 minutos para lavar uma louça, sei lá, talvez mais. E enfim, só está lavando a louça, mas não está fazendo nada, de repente, que possa mudar a sua vida, vamos dizer assim, né? A louça vai estar limpa. Então, por que não ouvir inglês naquele momento, né? Dirigindo, é lógico, você está prestando atenção no trânsito, mas está tocando ali, então, de repente, e é até legal que, de repente, é alguma coisa que você vai ouvir, assim, meio que naturalmente, sem realmente estar prestando atenção e tudo mais, porque você está prestando atenção no trânsito, né? Mas funciona. Ou para quem pega um ônibus e para ir ao trabalho, ouve no celular com fone de ouvido. Enfim, uma coisa importante para finalizar, eu sempre digo para os alunos, seja criativo. Crie a sua rotina, crie a sua forma de aprender, mas coloque isso na cabeça. A partir de agora, se você quiser aprender inglês de verdade, passe a ouvir inglês. Essa é a primeira dica, eu diria assim, para todos os meus alunos, para você que já é meu aluno, para você que ainda vai ser meu aluno, para você que não vai ser meu aluno, mas está assistindo esse vídeo, a partir de agora você vai ouvir inglês e você vai notar a diferença. Se você já fez isso, aliás, pessoal, lembra, esse é um canal novo,
se inscreva no canal, compartilhe, dá um like para ajudar. E siga a dica. E me conta se você já fez isso, se faz diferença realmente, se fez diferença para você, né? E se você, de repente, está assistindo pela primeira vez e vai começar a fazer isso, volte um dia e conta como foi a experiência, porque vai funcionar, é certeza absoluta, vai dar certo. Se você não tentar, você não vai saber, mas se você tentar, você vai perceber que vai dar certo. Não tem como não dar certo, beleza? É isso aí, e até mais. E logo, logo eu vou postar a segunda dica de como você pode aprender inglês. É isso aí, pessoal, até mais.